Fala galera, Rafa Trader na área, trazendo mais um vídeo para vocês, tá? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo a respeito do ViaMod, do site russo, viamod.ru, tá? Vou estar trazendo para vocês algumas explicações sobre esse ViaMod que eu estou utilizando, que ele tem algumas características específicas, tá? Junto a um programador, a gente colocou ali algumas setinhas como confluência, tá? Das análises, ou seja, dentro do ViaMod tem várias análises que se deve fazer para operar confluência. No entanto, esse ViaMod ele me dá otimizado algumas análises em formas de seta acima do cluster, conforme você vê aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Então aqui eu tenho algumas análises otimizadas, tá? E aí eu vou estar explicando para vocês o que são essas análises. Então, já deixa seu like aí, sobe a vinheta e bora pro vídeo. Então, vamos lá. Aqui, nessas informações, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 setas. Tá? Eu tenho 6 informações que eu posso estar analisando aqui. O que são essas informações, Rafa? O que são essas setinhas aí, Rafa? Vamos lá, vamos explicar uma por uma, tá? A primeira é o T taxa, tá? A primeira, então, é o T de taxa. A segunda setinha é o V de volume. V de volume. A terceira seta é um P. P de POC lateral. POC lateral. A quarta setinha é um E de escadinha. E de escadinha. A quinta setinha, vocês vão observar que às vezes aparece um C e às vezes um R. Esse C, vou colocar aqui C barra R. Isso aqui é igual ao C continuidade, tá? Continuidade. E o R de reversão. Beleza? Então, e eu tenho a última setinha. Que às vezes vai aparecer o 1 barra o 2 barra o 3. O 1, o 2, o barra o 3. Era para ter um 4 aqui. Eu fazer uma atualização no ViaMod, vai aparecer. Vocês já vão entender o que é o 4 aqui, tá? Ele não vai estar aqui no ViaMod, mas na próxima atualização ele vai aparecer, beleza? Então vamos lá. O que são? Vou deixar aqui, tá? Esses números são alguns padrões isolados, tá? Então, essa última setinha aqui, onde vai aparecer esse número 1, 2, 3 e 4, na próxima atualização, são os padrões isolados. Vou estar explicando para vocês dentro desse vídeo, tá? Então, vamos lá. A primeira aqui, ó. Taxa, tá? Taxa. O que quer dizer essa setinha para baixo de taxa? A informação que ele passa para nós é que a taxa aqui, ó, da POC, ela, nesse caso de venda, é menor que a anterior, tá? Se é menor, mostra um desenvolver da venda, né? A venda ela conseguiu abaixar o nível da POC a favor do seu movimento. Então, isso me mostra uma confluência que a venda ela está conseguindo aí seguir com o movimento, tá? Porque ela baixou o nível de preço, ou até mesmo, no caso aqui, das POC, tá? Então, ela estava agredindo aqui, ela passou a agredir aqui, ou seja, ela conseguiu descer o movimento. Então, isso é uma confluência de continuidade do movimento.
E no caso da compra, mesma coisa, tá? A gente pode ver aqui, ó, taxa anterior, 8358. Taxa desse candle aqui, 8366. Então, aqui tem uma seta, um T para cima, tá? Porque mostrando que a compra, ela subiu essa POC, mostrando aí a ideia de continuidade. Rafa, mas por que aqui está branco? Por que aqui fica branco? Tá? O que é esse branco? As taxas, quando ela está próxima, ela é mais forte, tá? A ideia de continuidade ela é mais forte. Por quê? É como se fosse uma defesa, tá? Não tem espaço ali para a oposição vir e tomar aquela região, tá? Então, um exemplo, se a compra, ela tem uma taxa forte aqui e já em seguida ela tem uma taxa aqui, eu tenho praticamente aí uma defesa da região, tá? Mais ou menos isso aqui, tá? Diferente de eu ter uma taxa aqui e a outra lá em cima, tá? Então, isso aqui mostra que não é tão forte, é fraco, porque eu tenho uma taxa aqui e a outra lá em cima, diferente delas estar juntas, tá? Quanto mais junta aí, mais próxima, mais forte é o movimento, beleza? Então, aqui, por que fica branco? Porque aqui ele considera aí, se eu não me engano, até 5 de diferença, ele vai me dar a cor verde. A partir de 5 a 10, ele vai me dar a cor branca, beleza? Então, vamos lá. Segundo, primeiro foi taxa, agora o segundo, volume, tá? O segundo aqui é o volume. O que ele vai mostrar para a gente? Que se o volume do atual for maior que o volume anterior, ele vai me dar uma seta para cima e vai ficar verde de compra, tá? Mostrando que é a força do movimento, tá? Então a gente pode observar aqui, ó, tem um volume 17 e aqui tem um 8. Então aqui ficou um volume, um V verde de compra, tá? Mostrando aí a força do movimento. Caso aqui, vamos pegar um exemplo da venda. Aqui nesse caso não tem um exemplo da venda. Mas caso o volume aqui for menor, vamos colocar aqui 15, aqui, ó. Aqui nesse caso, ó, volume 13 e aqui 14, tá? Então aqui ficou um Vzinho vermelho, porque o volume atual, ele é vendedor, ele foi maior do que o anterior. Então por esse motivo aí ficou vermelho. Isso aqui então nos mostra uma confluência do movimento também. Mostra que, nesse caso, a venda ela está agredindo mais, colocando mais força no movimento. Tá? Então, isso é uma confluência, uma baita de uma confluência para a continuidade do movimento. Então, taxa ok, volume ok, vamos lá. P, POC lateral. O que seria esse P aqui? Tá? O P, ele analisa essa POC aqui, ó, do volume lateral. Tá? Ele analisa essa POC. Se o movimento está a favor dessa POC, ele vai me dar o P ali de acordo. Tá? Um exemplo, no caso atual aqui, ó, preço, a taxa, ela está trabalhando acima da POC. Então, ela me dá o P comprador. Tá? Ó, P comprador aqui. P comprador aqui, ó. Porque o preço, ele está trabalhando a favor da POC. Tá? Preço trabalhando a favor da POC, ele me dá o P sempre aqui na cor a favor e a setinha na direção. Tá? Para que serve isso aqui? Para você fazer as suas operações ali a favor do movimento, vamos dizer, macro dentro desse contexto do Viamonte, tá? Então, as melhores operações é você operar, principalmente em caso de continuidade, é você operar a favor dessa força, desse movimento do volume lateral, tá? Beleza? Principalmente quando ele vem fazer pullback aqui, tá? Então, você tem uma confluência. Aqui, nesse caso, se está a favor do movimento. Tem um P ali. Beleza? Então, a gente viu taxa, volume, POC, tá? Essas três primeiras são fundamentais para a gente estar realizando as nossas operações a favor do movimento, tá? É uma baita de uma confluência, principalmente para continuidade
tá? Sempre operando a favor dessas três condições. Taxa, volume e POC lateral. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu colocar para carregar aqui. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, próxima setinha aqui, escadinha, tá? O que seria essa escadinha? Essa escadinha nada mais é do que uma agressão do movimento, tá? Ó, pode ver que apareceu o E aqui, tá? Então, escadinha é uma agressão do movimento, tá? Um exemplo. Dá um exemplo aqui. A compra coloca 100, a compra coloca 500, a compra coloca 1000. Ou seja, isso é um indicativo de uma agressão compradora. E no caso da venda, vice-versa, tá? A venda coloca 100, coloca 500, coloca 1000. Isso que mostra uma agressão vendedora, tá? É uma confluência também para a gente estar pegando as nossas entradas a favor do movimento, tá? Todos esses padrões que eu estou passando aqui para vocês, ele não pode ser analisado de forma isolada. Ele tem que ter um contexto gráfico, tá? Ele tem que ter um contexto gráfico, porque senão não adianta, tá? Você vai acabar pegando stop. Tem que operar a favor do contexto gráfico dentro aí da estrutura de mercado. Então, vamos lá. Próximo aqui é o C ou R. O que é esse C e o R aqui? É reversão ou continuidade, tá? No caso aqui da IDX, dentro desse ViaMod, eu tenho aqui como configurar esse C e esse R. Está aqui em configurações de gatilho. Ó, volume de reversão. Volume de reversão. Para a IDX, eu utilizo 6. Volume de continuidade na IDX, eu utilizo 17, tá? Então, o que quer dizer? Quando o volume aqui, tá? Vou pegar aqui bonitinho. Quando o volume aqui ele for igual ou maior que 17, vai aparecer o C aqui ó, de continuidade, que apareceu ali. Vamos baixar o zoom aqui. Então, aqui, ó. Aqui ficou um volume 17, igual que eu configurei aqui, então aparece o C aqui de continuidade, beleza? Se ficar menor que 6, ele vai aparecer o R de reversão, tá? Vamos só ajustar aqui, só para vocês verem. Vou colocar um 12 aqui, ó. Só para vocês verem, tá? Então aqui, ó, ficou 12, tá igual. E ele apareceu o R de reversão aqui, tá? A IDX, os volumes baixos, é considerado aí igual ou menor que 6, tá? Então deixa menor ou igual que 6. Beleza, galera, até aqui, ó, C, continuidade ou reversão, tá? Onde você vai pegar esse tipo de entrada? Em rompimentos, galera, rompimento, entrada para continuidade, tá? Ó, está acontecendo aqui, tá? Foi um pulso aqui, ele tá aí, preço sobre comprado, mas ele está tentando vencer aqui, tá? Por conta dessa agressão que teve aqui, tá? Isso aqui é um padrão de fadiga do movimento. Esse padrão aqui seria o 4, tá? Que não está lá. Que não está aparecendo aqui o número ainda, por conta da atualização que a gente vai precisar fazer. Tá? Vocês vão entender já já que eu vou explicar eles para vocês. Tá? Mas, o que aconteceu aqui, que é o perigo, olha só. Um rompimento aqui. Então, acaba tornando essa entrada arriscada. A não ser que esteja um fundo lá atrás. Ele veio testar esse fundo, né? Para segurar o preço. Mas se não tem referência aqui atrás, não pode pegar esse tipo de entrada, tá? Mas quando se tem referência, aqui o estocástico está tocando ali em cima já, aí sim você pode pegar um rompimento, uma entrada de reversão, mesmo com o rompimento aqui, porque ele foi segurar numa outra região. Nesse caso aqui, ele segurou o preço numa zona
forte, tá? Ele veio segurar o preço dentro dessa região que empurrou o preço para baixo, tá? Então, aqui, você vê que ele rompeu um volume alto, melhor ainda, tá? Quanto maior o volume, maior a fadiga, mais interessante é para a gente, tá? Por quê? Porque, de fato, certifica que a compra colocou muito esforço e não conseguiu subir o preço, tá? Em relação à fadiga, quanto maior o volume, melhor, tá? Aqui ele veio buscar uma zona, tocou aqui e voltou, sendo que o preço já tinha fadigado aqui. Beleza, galera? Acabei já explicando um pouquinho aí referente à fadiga. Então, vamos lá. Aqui, as confluências da última seta, tá? Vamos lá, pode aparecer o 1, 2, 3, o 4 vai ter posteriormente, tá? O 1, o que que significa esse 1? O 1 nada mais é do que o padrão P, B e P, tá? Padrão B e P. Um exemplo aqui foi um P a favor da venda, olha só aqui. Então apareceu 1, tá? Que foi esse candle aqui, que mostrou a agressão. Olha só, padrãozinho 1. Nesse caso aqui, a gente temos aí as confluências. Ele está a favor do movimento da POC lateral. Ele captou o E. Tá vendo aqui o E? 100, 200, 500. Um exemplo, tá? Ele foi aumentando gradativo, tá? Isso aqui é uma agressão vendedora. Deu o C, porque o C, lembra do volume de continuidade? Ficou igual a 17, que a gente configurou aqui, ó. Olha só. E aí ainda deu o padrão P, que é uma agressão compradora, ou seja, aqui eu tenho 4 confluências dizendo para mim que o preço ele vai cair, tá? E aqui também eu tenho outras confluências aqui que me diz que o preço vai cair junto com essas confluências aqui, tá? Então é isso aí. Ó, aqui de novo 1, padrãozinho 1, mostrando aqui o P, na verdade, tá? Mostrando o P aqui, agressão vendedora. Aqui ele captou o E de escadinha, ó, mostrando uma agressão, tá? A escadinha, a gente deixou configurado aqui para ele ler os 3 tickets, tá? Então, toda vez que ele lê os 3 primeiros tickets aqui, ó, aumento gradativo, ele vai me dar o E de escadinha aqui, beleza? Beleza, galera? Então, aqui as nossas confluências batendo, né? Aqui ele só não deu a continuidade, ficou 16, tá vendo? Menor do que 17. Então, ele não me deu a setinha da continuidade. Mas ele me deu o P, ele me deu o E e ele me deu o 1. E aqui a taxa, ó, ficou branca porque a última taxa, vamos colocar aqui 7, que é plus. A última taxa foi no 838. Aqui foi no 16, foi no 16, né? Ou seja, está aqui, quer dizer, 8374. Então, aqui tem 6 de diferença daqui, tá? Ela desceu, porém tem 6 de diferença. Lembra? Até 5, diferença de 5, ele vai ficar o vermelho, tá? A gente pode ver o exemplo aqui, ó, 8365, 8362, ficou 3. Então, por isso que está vermelho aqui, beleza? Aqui ficou 6 de diferença. Aqui está 80 no caso, aqui 7, e esse outro aqui 74, tá? Ficou 6 de diferença, então ficou branco. Esse é o motivo, tá? Aqui também ficou aí 6 de diferença, por isso ficou branco. Beleza? Então aqui a gente viu o exemplo das taxas, viu o exemplo aqui da POC, volume lateral, tá? A favor do movimento. Aqui a gente viu o exemplo do volume, ó, o volume aqui 17, aqui atrás tinha ficado menor. Aqui, vamos, outro exemplo aqui de volume, volume 11, aqui volume 9. Então, por isso que a taxinha aqui de V, o V do caso de volume, ficou menor, mostrando a agressão, tá? Essas confluências, galera, é muito top para você pegar esse tipo de entrada aqui, ó, continuidade de movimento, fluxo. Fluxo você tem que operar. Quem opera fluxo tem que operar a favor dessas condições aqui. Taxa, volume e POC, força lateral.
tá? E aí, ao invés de você ficar analisando o número, aqui, aqui, olhando o volume lateral, você já tem todas essas informações aqui, ó, juntas aqui, nessas setinhas, beleza? E ainda tem agressão aqui, alguns padrões isolados, tá? Quais são esses padrões isolados? Aqui eu tenho B, que é uma agressão, ou 1, B e P. Eu tenho 2, que é uma anomalia, que é quando é difícil acontecer, tá? Mas fica parecendo um martelinho assim, tá? Que é quando os tickets aqui, fica um exemplo aqui, tá? Tudo verde, todos verde, e a vela aqui dentro fica vermelha, tá? É uma anomalia. Qual que é o gatilho de entrada? É você operar a favor do movimento. Se ele está numa baixa aqui, ou se ele está numa alta lá em cima, tá? Você pega a entrada a favor do movimento, a favor das cores dos tickets, tá? Se é comprador, você faz a entrada de compra. Se é vendedor, você faz a entrada de venda. Beleza, galera, até aqui. Então, padrão 1, PIB, padrão 2, anomalia, padrão 3, esse padrão aqui, ó. Olha só, deu 3 aqui. É um padrão de reversão, tá? Que a gente opera, que é o quê? É uma POC de absorção, né? Ela absorveu, tem uma taxa aqui, tinha, né? Uma taxa forte aqui vendedora, veio a compra e tomou essa taxa, tá? Colocando aqui uma taxa maior compradora, ou seja, a maior força desse spin top aqui é uma compra e está aqui no pavio, tá? Então, é um gatilho, uma entrada de reversão do movimento, tá? Esse 3. Você que opera reversão, tá? Você tem que entrar na reversão. Qual é a melhor confluência? É quando o candle anterior já mostrou a você que a sua entrada está a favor da agressão, tá? No caso aqui, foi uma compra. Então, aqui ainda captando aqui o que? Escadinha, ó. Ficou um Ezinho branco aqui, porque a força da vela é vendedora. Mas, a cor da vela é vendedora. Mas ele captou a agressão compradora com a POC de absorção. Tá? Aqui eu tenho 2 gatilhos, além de ter a POC de absorção, eu tenho a escadinha mostrando a agressão do movimento, com influência na entrada e reversão. Tá? Por que você vai entrar na reversão se o candle anterior não mostrou para você, no caso de compra, tá? Que a compra apareceu? Não faz sentido. O VAMOD, ele mostra o volume, ele mostra para nós essa confluência. Ele mostra que a compra entrou. Por isso que eu tenho confluência e confirmação de fazer uma entrada de compra, uma entrada de call nesse caso. Beleza? E ao contrário, o que acontece? Ao contrário é quando eu tenho uma vela compradora e aqui em cima, né, da vela compradora, ele me mostra uma POC de absorção vendedora, tá? Uma POC assim escura, vendedora. Já já deve acontecer algum exemplo assim para a gente mostrar, tá? E aí também, mesma coisa, mesmo critério, tá? Ou seja, a maior força de uma vela é praticamente aí uma taxa, uma vela de compra é uma taxa de compra, uma POC de venda, uma POC de venda aqui em cima, confluenciando em entrada de put, tá? Ou seja, sempre opera a favor do big player, a favor da venda ou da compra nas suas operações. No ViaMod, você tem esses padrões isolados que dá para você utilizar como confluência. Tá? É o padrão 3, número 3 aqui nessa setinha. Então vamos lá. Entrada para continuidade, padrão 1. Tá? Entrada para reversão, padrão 3. Tem o Rzinho também, que a gente vai falar, que são R aqui de reversão, tá? Reversão, você tem padrão de absorção, que é essa POC aqui compradora, que a gente viu, e você tem a entrada aqui também de reversão, quando aparece o R, baixo volume. E aí você precisa analisar o contexto na onde está acontecendo essa vela, tá? Ele tem que estar dentro de uma região, suporte, resistência,
ou não renovação de máxima ou mínima, tá? Para você estar fazendo uma entrada a favor desse movimento. Beleza, galera, até aqui. Dentro da reversão, a gente também temos um outro gatilho de entrada, que é a fadiga do movimento, tá? Fadiga do movimento. Tem diversas formas de se analisar uma fadiga do movimento. Vou pegar aqui para a gente ver um exemplo. Ó, vou ver aqui. Vamos lá. Vou pegar 15 velas aqui para a gente ver se eu tenho uma fadiga aqui. Ó, galera, aqui dá para ver bem. Tava digitando aqui, né? Para aqui, para. Então vamos lá. Aqui, ó, ele aparenta assim uma fadiga, mas não é, porque a maior POC está aqui em cima, tá? A fadiga é quando a POC maior ela está aqui embaixo, tá? Ela está aqui embaixo do movimento. Esse é um gatilho de fadiga. O outro gatilho de fadiga é isso aqui, ó. É quando uma POC menor tem uma taxa menor para uma POC maior, tá? Aqui, ó, POC maior. Isso aqui, galera, isso aqui vocês só vai estar vendo aqui. Pode olhar em todos os vídeos do YouTube sobre Behemoth, vocês não vão ver em lugar nenhum, tá? Esse padrão ninguém fala, na verdade ninguém sabe desse padrão, tá? Tô passando aqui primeira mão para vocês dentro do Behemoth, tá? Primeira mão, tá? Vocês não viram isso aqui em lugar nenhum. Então, isso aqui é um padrão de fadiga do movimento. Aqui por duas condições, né? Uma que a POC está aqui em cima, isso é uma fadiga, e a outra condição é porque a taxa que segurou ela é bem menor do que a POC aqui, ó. Tá? Ó, isso aqui é uma fadiga. Ó, o tamanho dessa POC, ó, o que segurou ela. Ou seja, a venda fez muito esforço aqui e não venceu essa taxa aqui embaixo, que é menor que ela. Ou seja, isso aqui caracteriza uma fadiga. Esse candle aqui foi esse aqui, né? Ó, sempre analisar contexto. Contexto aqui em cima é o quê? Ele buscar o alvo aqui embaixo, tá? O mercado, ele movimenta não de forma linear, ele movimenta de forma circular. Ele sempre sai de uma região e vai para outra, tá? Então aqui, por isso que eu falo, você tem que analisar contexto, tá? Aonde está acontecendo o padrão. Aconteceu o padrão aqui, ele tem algo para buscar? Tem, qual? Aqui embaixo. O que, que você vai entrar aqui comprado? Tá? Então vamos lá. Então aqui é uma condição de fadiga do movimento. Aqui é uma condição de fadiga do movimento. Aqui claramente, tá? Seria aqui o 4, padrão de fadiga, tá? Por quê? Porque a POC está aqui no fechamento, tá? Quando a POC está no fechamento, como aqui acontecendo agora, estava acontecendo, né? É uma fadiga do movimento, tá? Aqui, ó, olha o tamanho dessa POC, olha quem segurou. Isso aqui é fadiga do movimento. Esforço em excesso sempre ter sucesso, tá? E aí ela tende, está na região, reverter o movimento, tá? Foi esse candle aqui atrás. Foi esse candle aqui comprador, né? Que encontrou dificuldade para subir aqui, tá? Vamos lá, então fadiga do movimento é isso aí. É quando ou a POC, vamos pegar aqui, ó. Vamos desenhar aqui melhor. Então aqui, galera, a fadiga do movimento, nesse caso aqui é uma vela de venda, tá? A POC dela tá aqui embaixo, tá? Abaixo do meio da vela. Isso aí já me configura, depender da região, uma entrada de call. Por quê? Esforço em excesso sem descer o preço, tá? Vamos lá, vamos explicar. Qual que é a objetividade, né, da venda ou da compra em
injetar valor no gráfico. A venda é descer o preço, a compra é subir o preço, tá? Esse é o movimento padrão do gráfico. Quando a compra injeta valor, ela quer subir o preço. Quando a venda injeta valor, ela quer descer o preço, tá? Então, por que é uma fadiga? Porque eles injetam valor e não desce o preço. A POC fica no fechamento. No caso da venda, aqui não tem nenhum exemplo, e no caso da compra fica lá em cima, ou seja, a compra aqui, ó, injetou valor aqui em cima e não subiu o preço, tá? Por isso caracteriza uma fadiga e o próximo candle, a depender da região, é um put, é uma venda, tá? Isso é a fadiga do movimento. Beleza, galera? Padrãozinho de fadiga, ficou claro, tá? Acredito que sim. Então, vamos lá. Então, padrãozinho 3 aqui, ó, aconteceu de novo. Aqui ele já aconteceu, porém não teve sucesso. A venda acabou empurrando o preço para baixo, testando a 9 aqui, por isso que empurrou para baixo. Ela respeitou aqui, não venceu e desceu. Aqui ele fez o padrão 3, tá? E aí a compra reverteu o movimento. Beleza? Padrãozinho 3 de reversão. Então a gente viu padrão 1, padrão 2, muito difícil acontecer. Padrão 3 a gente viu. O 4 a gente viu que é a fadiga, tá? Então, vamos colocar aqui os padrões que a gente viu. A gente viu o primeiro padrão, que é padrão de reversão, que é POC de absorção. POC de absorção. O segundo padrão que a gente viu foi o padrão de fadiga do movimento. O outro padrão a gente viu foi reversão baixo volume, tá? E tem um outro padrão que é exaustão do movimento, que ele acontece, tá? É raro acontecer, mas ele tende a acontecer. Ele tende a acontecer o movimento, tá? Só um momentinho, galera. Beleza, então, galera, os 4 padrões de reversão que a gente viu aí são esses aqui, tá? POC de absorção, que é o 3. POC de absorção, que é o 3. Fadiga, brevemente, será o 4, mas é quando a POC ela está no fechamento do candle, ou quando uma taxa menor barra uma taxa maior, tá? Isso aqui é único e exclusivo, tá? Isso aqui, vocês não vão ver ninguém falar disso aqui, a não ser eu agora, e depois, claro, vai ter gente comentando aí sobre esse padrão dentro do Belmonte, tá? Fadiga, beleza? Então, dentro de fadiga, eu tenho duas condições, a POC no fechamento, e essa condição, quando uma taxa menor trava uma POC. O outro padrão, reversão baixo volume, é as configurações aqui de volume que a gente configura aqui, gatilhos, configurações de gatilho, ela fica dentro aí das condições e aparece o Rzinho de reversão aqui, tá? Aqui não aconteceu nenhum ainda. O outro padrão, o padrão de exaustão. O que é esse padrão de exaustão? É quando, se a agressão é uma escadinha, no caso de venda, exaustão é o contrário, tá? É a diminuição da força. É a diminuição da força do movimento, tá? Mostrando que a perca da força. E aí, uma entrada de possível reversão do movimento, tá? É quando uma POC grande fica aqui embaixo. Não tem aqui, tá? Só demonstrando. É quando uma POC grande fica aqui embaixo, no caso de compra, e aí ela vai diminuindo a força dela, perdendo força, tá? Esse aí é o padrão de exaustão. Galera, acho que ficou bem clara aí a explicação em relação às taxas
volume, POC, escadinha, continuidade e os padrões isolados, tá? Então, se você curtiu esse baita desse conteúdo, deixa seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Na descrição desse vídeo tem o link do grupo do Telegram, Instagram. Segue a gente lá, que a gente sempre vai estar trazendo conteúdos para vocês, tá? Esse ViaMod, ele não é um site totalmente liberado. Precisa de uma chave para ter acesso a ele. Você que é inscrito desse canal, chama eu no PV do Telegram, manda um print lá, né? Mostrando a sua inscrição, que eu te mando uma chave para você ter acesso a esse ViaMod, beleza? E tamo junto, vamos para cima. Forte abraço a todos vocês. Fui!